palavra é que nos guia. Nós não vamos pela cabeça de ninguém, nós não vamos pelo que nós sentimos, nós vamos pelo que está escrito. Nossa fé não está apoiada numa religião, numa igreja, em um homem, mas na tua palavra. Então, nos dá entendimento e ouvidos para te ouvir. Em nome de Jesus, usa a minha boca agora, mas fala forte com o teu povo. Amém. Olha para mim, por favor. Na semana passada, nós falamos sobre alguns sinais da volta do Senhor Jesus. Você lembra disso? Falamos sobre as guerras, e nós estamos no planeta tendo mais de 100 guerras e muito sangue sendo derramado. Nós falamos sobre a violência e como o ser humano está estimulando o outro a fazer coisas erradas, mata mesmo, trai, faz isso, faz aquilo, e você se assusta com o ser humano. Nós falamos sobre alguns sinais da volta de Jesus. Você está ouvindo agora falar sobre a preocupação da medicina com as superbactérias, porque não tem antibióticos que consigam resisti-las, matá-las. E já se fala que muitas pessoas vão morrer, e de uma forma rápida. Nós temos visto muitos sinais da volta do Senhor Jesus. Falamos sobre essa frieza do amor do ser humano. Falamos sobre os terremotos. Se você pegar de 100 anos para cá, você vai ver que só aumentam o número de terremotos, e um mais forte do que o outro. E mais um sinal é a igreja. A igreja está aqui nesse mundo, esse mundo sujo, esse mundo podre. A igreja está aqui limpa. As pessoas de Deus estão como a garça, branquinha, limpinha, mostrando ao mundo que é possível obedecer a Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. O cristão, a pessoa salva, ela é estranha, ela é diferente, ela chama a atenção do mundo. O mundo fica querendo entender. Mas como é que pode? Como é que pode você ser uma pessoa tão feliz assim? E não bebe, e não usa drogas, e não fala palavrão, e não vai para as noitadas. Como é que pode? Que povo é esse? As pessoas ficam, poxa, vocês estão perdendo a vida dentro da igreja, né? Assim, enfiados em igrejas. Mas você está tão bem, você está tão bem, tão feliz. Casa, igreja, trabalho, casa, igreja, tão tranquilo. Uma vida tão pacata, tão em paz, não é assim? Isso é um testemunho para o mundo. Isso é um testemunho, é um povo que ainda está nessa terra sofrendo, porque no mundo nós temos aflições, é um mundo caído, é um mundo perverso, é um mundo que jaz no maligno. Mas estamos aqui sendo testemunha de Jesus, passando vida para quem está morrendo, passando fé para quem está em dúvidas, passando amor para quem está cheio de ódio, de mágoas. Nós estamos aqui sendo luz nesse mundo, não é isso? A igreja que em breve vai ser levada, ela ainda está nesse mundo, se despedindo do mundo, mas dando aqui um testemunho para que as pessoas não venham dar desculpas para Deus. O número de pessoas que dizem: eu não consigo largar o vício, eu não consigo largar a prostituição, a pornografia, a mentira, eu não consigo isso, não consigo aquilo, não vão conseguir diante de Deus no dia do julgamento, com essa desculpa, se livrarem da condenação eterna, porque Deus vai mostrar os que conseguiram. Então todo mundo consegue se quiser.
A verdade é que no dia da volta do Senhor Jesus vai ser uma coisa linda, vai ser uma coisa gloriosa para os salvos, muita alegria, muito prazer, mas vai ser um dia de muita tristeza, muita dor, muitas lágrimas, desespero total para quem vê a igreja, para quem vai ver a igreja subindo e ela ficando. Imagine a pessoa vendo a igreja indo embora, porque todos os olhos verão, vendo a igreja partindo, vai ficar a igreja física, os galpões, mas a verdadeira igreja, que é você, onde Deus habita, Ele vai levar. E realmente quem ficar vai ser muito triste, muito triste. E infelizmente a quantidade de pessoas que vão ficar não são poucas. Isso é preocupante. Por isso que nós continuamos pregando a palavra de Deus. Mas nós vamos falar hoje sobre uma outra coisa. O Espírito Santo é que está detendo o mal. Quando ele for tirado dessa terra, a coisa vai ficar mais feia do que já está. Tudo que você vê na igreja, cura, libertação, as pessoas se entregando a Jesus, é obra de quem? Do Espírito Santo. Sem Ele, só vai ter ação do mal nessa vida. Realmente vai ser um dia de muitas dores para quem ficar. Você pode morar bem, gostar da sua casa. Quem gosta muito da sua casa? Da sua cama, não tem igual a sua, né? Seu banheirinho é o seu banheiro. Você não gosta de ir no banheiro do shopping, da igreja ou de qualquer outro lugar. Você vai quando não tem jeito, mas você gosta, às vezes você até se segura para ir em qual? No seu. Você pode viajar para onde for, você pode dormir na casa de quem for, pode ser uma mansão. Você gosta mesmo de dormir na sua casa, seu travesseiro. Não é assim? Todos nós gostamos, né? Mas a nossa casa, onde nós mais temos que desejar morar, é o céu. Aqui nós estamos aqui, vamos ficar por um tempo. Daqui a pouco vamos para a nossa verdadeira morada eterna. Jesus disse que foi preparar lugar. Imagine um lugar preparado por Deus para nós. Imagine esse lugar. Você pensa no céu? Eu penso muito no céu. E mais um pouquinho nós vamos chegar lá. Mas vamos meditar aqui. Vamos meditar. Vamos voltar a esse texto, e hoje eu quero pegar uma parte diferente dele, que diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz aonde? À porta. E sobre ti será o seu desejo. Agora lê alto. Mas sobre ele deves dominar. Olha para mim, por favor. Deus, Ele conversa com Caim. Ele vê o que estava dentro de Caim, o que Caim estava com vontade de fazer. E Deus disse: Eu já vi. Eu sei o que você está planejando, eu sei o que você está desejando. Isso não é bom. É contra você essa vontade, vai te fazer mal, mas eu não vou me meter. O seu desejo é contra ti, cabe a você dominar. Eu estou fora. Em outras palavras, depois não me culpe. Depois não venha dizer que a culpa é minha. Você que escolhe. Eu deixo isso em suas mãos. Agora vai em Deuteronômio, vai um pouquinho para frente. 30, versículo 15. 30, 15.
30:15. Deuteronômio 30:15. Posso ler? Estou esperando. Vamos lá. Vês aqui, hoje te tenho proposto o quê? A vida e o quê? E o bem. E a morte e o quê? E o mal. Duas coisas diferentes. Vá no versículo 19 agora. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e o que? E a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá um palpite: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Novamente, olhe bem para mim agora. Não converse, não durma, não se distraia, para você entender o que Deus quer falar com você hoje. Novamente Deus chega e diz assim: olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você é que escolhe. Vou dar um palpite, vou dar uma dica: escolhe, pois, a vida. Mas é você que vai escolher, não sou eu. O que mais prejudica o ser humano, o que faz um estrago na vida do ser humano, é a própria vontade. Enquanto é criança, tem vontade de fazer besteira, mas os pais conseguem controlar. Sim ou não? Os pais têm autoridade e eles são obrigados a obedecer. Senão, hoje ainda é mais leve, mas no meu tempo, couro comia. Aí eles crescem dizendo assim: ó, não vejo a hora de sair dessa casa, não aguento mais, eu sei o que eu estou fazendo, a senhora não me entende. Não é assim? O problema é que quando vai chegando numa idade que ele já pode bater de frente, aí ele começa a sofrer. Eu me lembro, quando eu era adolescente, a maioria dos pais só deixava a menina namorar com 18 anos. Quem pegou esse tempo? Algumas pegaram, faz assim. Queria porque queria namorar. Não, minha filha não, só quando tiver de maior, ou só com 16, ou só com 18, não era assim? Era guerra. Meu tempo de adolescente, de jovem, eu vi muito isso. Hoje já tem aí adolescentes grávidas, hoje está uma guerra. A mãe descobre, já a barriga está crescendo já. Agora, o sofrimento do ser humano começa quando ele começa a querer fazer a própria vontade. Aí o mal começa a trabalhar. Aí o mal começa a encontrar espaço. Aí o ser humano começa a se arrebentar. Então você vê vários testemunhos de pessoas que quiseram fazer as coisas do jeito que pensavam, do jeito que sentiam, do jeito que achavam melhor, e foram se arrebentando. Vamos agora fazer um paralelo entre o Jardim do Éden e o Getsemane. Vamos fazer um paralelo. No Éden tinha tudo para dar certo ou não. Tudo. O ser humano tinha tudo em um jardim maravilhoso, em um lugar perfeito. Tinha tudo para fazer tudo certo e viver bem. Mas lá no Éden, o ser humano quis fazer a própria vontade e fez. Desejou o fruto, comeu do fruto e se arrebentou.
passou autoridade para o mal. Quando Deus apareceu, o que é que eles fizeram? Se esconderam. Lá no Éden tinha tudo para ser de acordo com a vontade de Deus, e o ser humano não sofrer, mas fizeram o que queriam, comeram. Deus deixou? Deus deixa. Você pode fazer o que quiser com sua vida, Deus deixa. Observe que Jesus veio também no jardim do Getsemane e fez o contrário do que o ser humano fez. Eva e Adão fizeram a vontade deles, Jesus fez a vontade do Pai. Você vê no Getsemane Jesus lutando contra a própria vontade, mas você vê hoje na igreja as pessoas lutando, é para serem abençoadas, é para serem curadas, é para transformar a família, mas você não vê as pessoas lutando contra a própria vontade. Você não vê. Nada de errado lutar pela sua cura, pela sua prosperidade. Nós temos correntes para isso, nós temos reuniões para isso. Segunda-feira eu faço a corrente da prosperidade. Nós vamos estar aqui segunda-feira. Todo mundo que tem um nome sujo deve trazer o nome num papel. Vamos estar dando mais uma volta da queda das muralhas. Não tem nenhum problema. Não tem. Pastor Menezes faz 7h10, Bispo Edgar meio-dia 18h30. Nós vamos estar 15 horas, depois voltaremos às 22 horas. Eu faço corrente da prosperidade, não tem problema. Nós temos corrente para cura. O Bispo Rafael faz terça-feira, não tem problema. Mas nós vemos as pessoas lutando para serem abençoadas, para conquistarem, mas poucos lutam contra a própria vontade. Por isso que poucos serão salvos. Na sua vida tem prevalecido a sua vontade ou a vontade de Deus? Por aí você sabe se você está bem ou mal espiritualmente. Você não vê Jesus se escondendo no Getsemane. Quando eles perguntaram quem era Jesus, ele disse: sou eu. Ele fez o contrário do que Adão e Eva fizeram. Eles perderam no Éden, Jesus venceu no Getsemane, no jardim, provando para nós, sabe o quê? Que há condições de vivermos nesse mundo fazendo a vontade de Deus. É fácil? Não, mas vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Dói, Getsemane dói, a vontade de Deus dói, mas ela salva, mas ela nos abençoa, é o melhor para nós. A vontade de Deus é o melhor. Então você tem muita gente dentro da igreja, mas muita gente fazendo a própria vontade. Será que Deus quer que eu esteja dentro da igreja dele só louvando a Ele? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Será que é só isso que Ele quer? Só cantando, só pedindo? Não. Ele nos quer fazendo a vontade dEle. Ele quer levantar um povo diferente, que tem ouvidos para ouvi-lo, que siga a vontade dEle, a palavra dEle. Pare para pensar. Você já parou para pensar por que Jesus veio ao mundo? Porque a lei não salvou o homem. Deus colocou o animal para sofrer no lugar do homem. O homem pecava e tinha que pegar o animal inocente, olhar no olho do animal, e o sacerdote degolava o animal, cortava o animal, e a pessoa via que o animal estava morrendo pelo pecado dela. Mas morreu foi tanto animal, e o ser humano continuou pecando. A lei não salvava, mas Jesus veio salvar. Nós somos salvos por causa do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus. Ele veio e aguentou tudo e foi fiel até a morte. Você tem dúvida que Deus ama você? Ele foi fiel até o fim. Ele aguentou cravos nos pés, cravo nas mãos, coroa de espinho, cuspe no rosto.
ele aguentou a afronta, ele aguentou o espancamento, a tortura, ele aguentou a morte de cruz. Só para quê? Para não perder sua alma para o diabo, só para você não ir para o inferno. Será que isso é pouco? Eu não tenho dúvida que ele te ama. Agora eu tenho dúvida se você ama ele, porque eu não acredito no amor que não obedece. Eu não acredito no amor de boca. Um marido que fica falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, e traindo e aprontando, isso não é amor. Antes você não falar que ama e mostrar com atitude. Atitude. Eu não fico o tempo inteiro dizendo para minha mulher eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não fico. Eu falo, às vezes eu falo, mas eu mostro todo dia, nas minhas atitudes, o quanto eu a amo. As suas atitudes estão mostrando que você ama Deus ou não. A vontade dele tem prevalecido na sua vida ou a sua? Porque não adianta. Você pode vir com qualquer conversinha. O jovem rico falou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Falando bonito, bom mestre. Jesus disse: conhece os mandamentos? Conheço todos, desde a minha infância. Uma coisa te falta. Uma coisa. Mas essa uma coisa, ele não quis abrir mão. Ele não abriu mão para ter a salvação, a vida eterna. Ele preferiu ficar com as coisas dele, que ele era apegado às coisas. Mas me diga uma pessoa que viveu nesse mundo, que conquistou, que ficou rica e que levou alguma coisa. Me mostre uma que conseguiu levar alguma coisa, que foi com ela o carro, a casa, o dinheiro, os dólares, as joias. Me mostre uma. Fica tudo, não leva nada. Nada. Imagino a pessoa no inferno, hein? Não quis abrir mão de nada, do apego às coisas, para ser de Deus como ele. E lá pensando: puxa, eu troquei o material que ficou tudo e perdi o principal. Nós não vamos levar nada, gente. Nada. Tenha tudo, mas não se apegue a nada, porque fica tudo. Fica. A nossa vida é frágil. A vida humana é frágil. Você vê a pessoa se internar num dia, no outro dia está morta. Morreu. Peraí, morreu. Você toma conhecimento, uma queda, um assalto, um acidente, um vírus que você não vê entra no corpo, uma bactéria, e leva a pessoa. Como é que eu vou brincar com a minha alma que é eterna? Eu não posso. Me perdoe. Me perdoe. Isso é muito sério. E se o diabo vê você fazendo a vontade dele, fazendo a vontade dele, fazendo a vontade dele, e deixando claro para ele que você quer as coisas dele, ele pede a sua alma. E Deus não tem outra opção a não ser entregar, porque você está mostrando que você não quer Deus. Aos poucos você vai se entregando ao mal, e ninguém vai poder fazer nada por você. Ninguém. Porque salvação é uma escolha. Salvação é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Tem que ser radical. É vida ou morte? É céu ou inferno? É com Deus na eternidade ou com quem? Ou com os demônios? Essa é a verdade. É vida ou morte? Está diante de você. Aí tem gente que fala assim, você fala: como é que está? E aí, fulano, vai ser salvo? Ah, se Deus quiser eu vou. Que Deus quiser, pessoal. Claro que Deus quer salvar todo mundo. Agora Deus respeita a sua vontade. Você quer fazer besteira? Vá em frente. Depois não culpe ninguém. Você quer fazer a coisa certa? Você vai colher os resultados disso. Tem salvação para você.
Fique em pé no seu lugar. Ficou alguma dúvida? Olhe para a sua vida. Pense. Avalie sua vida. Está diante de nós. Da hora que nós acordamos até a hora de nós dormirmos. Toda hora fazendo escolha. Certas ou erradas? Depende de nós. É sua alma. Está diante de você. E hoje eu queria perguntar para você: o que é que você quer? Vamos definir aqui hoje o que você quer. O que é que você quer? Vir aqui, cantar, louvar, participar do culto, um clima tão agradável. Que bom, fui na igreja hoje. E aí? Vai abrir mão? Vai perdoar mesmo? Vai se batizar hoje? Vai entregar tudo a Jesus mesmo? Vai largar o pecado mesmo? Vai largar a sujeira mesmo? Ou vai ficar enganando você mesmo? O bispo é na lata, sim, é na lata, mas é para te salvar. Você que decide. Eu não acredito que Deus vai lançar alguém no inferno. Tá bom, vai em frente. Não é que Ele vai lançar, não. Ele vai deixar a pessoa continuar no que ela escolheu. Você não quis tomar a decisão do lado de lá? Então do lado de cá você fica sem mim. Você me assumiu do lado de lá, você largou tudo, você sofreu por causa de mim, você aceitou minha palavra, você creu na pregação, você se entregou, você se esvaziou de você mesmo. Ótimo. Você foi meu do lado de lá, você também agora é meu do lado de cá. Porque nem a morte separa a gente dele. Que ainda que morramos, viveremos. Essa é a maior vitória. Nenhum problema é mais importante do que esse, que precisa ser resolvido com urgência. E se você já tomou essa decisão, você pode ter qualquer outro problema, Deus vai te ajudar a resolver. Mas esse problema você já resolveu e te dá uma alegria tão grande, porque seu entendimento foi aberto, porque você conheceu a verdade, porque você anda na verdade, porque você é dele. Então você não tem medo de inferno, você não tem medo de demônio, você não tem medo de nada. Porque você entregou, você foi firme na sua decisão. O diabo fica doido para você voltar atrás. Mas tem gente que nem passa na cabeça dela. Pode enfrentar o problema que for, é com Deus e acabou. O negócio dele é: Deus me dê força, eu vou em frente. Porque o principal, a alma, já é dele. O seu Senhor, o nosso Senhor, foi lá no jardim e ele não venceu como Deus não, ele venceu como homem. Para mostrar, tinha que ser como homem. Ele humilhou o diabo. Tinha tudo para dar errado no Getsemane. Tinha soldados, tinha Judas, tinha traição, tinha tudo. Mas porque teve obediência à vontade do Pai, ali estava a nossa vitória. É tão bom ser de Jesus. Tão bom. Talvez você seja só da igreja. Que triste. Que triste. A igreja não vai te salvar. Talvez você vá na fé do pastor, do bispo. Eu gosto tanto da reunião do bispo. Também não vou te salvar. Não tenho esse poder. Estou lutando todo dia contra a minha vontade. É uma guerra. É uma luta. Às vezes a pessoa olha para o pastor, acha que o pastor é fácil para o pastor. Não, é guerra. Vontade que o diabo tem de derrubar um pastor, um bispo, é muito grande. Ferir o pastor escandaliza as ovelhas. Elas ficam dispersas. Sim ou não? É uma guerra. E você vê Jesus lutando contra a vontade dele, orando 3 vezes, o Pai dizendo não. Mas quando você está bem com Deus, os nãos que Deus te dá, você aceita. As perdas que você tem, você faz as pazes com ela. Que você sabe que na verdade você perde, mas não se perde. As injustiças que você sofre, você faz as pazes com ela. Porque Deus permite as injustiças
para fazer a justiça dele chegar. Você vive bem, porque você vive olhando para o céu. Se você quiser consertar, Jesus veio consertar o erro de Adão e Eva. Se você quiser consertar a sua vida com Deus hoje, você pode ter passado dos limites, você pode ter feito muitas bobagens, você pode estar aqui diante de mim e falar assim: ó bispo, nem sabe o que eu apronto aí. Deus sabe. Deus sabe. Um dia eu vi um homem contando para a mulher da minha frente. Hoje eu queria abrir o coração na frente do Senhor, contar tudo que minha esposa não sabe. Eu falei: ai meu Deus, olha a encrenca. E a mulher: o que é que você não me contou? Eu falei: calma, nem começou ainda, você já está assim, criatura, calma. Deixa o homem falar, o homem quer se limpar com Deus. E cada hora que ele falava, eu: calma senhora, se ele terminar, deixa ele vomitar tudo. Vomitar tudo, ele já fez mesmo. Agora depois você toma a decisão, que a senhora quiser, mas deixa ele se limpar com Deus. Ele botou tudo para fora. Tudo. Foram coisas que eu tenho até vergonha de falar. Ela ficou muito irada, mas muito mesmo, que envolvia muita coisa suja. E ela foi para casa irada. O Espírito Santo falou com ela. Seu marido teve a coragem que poucos tiveram, ele quer a salvação dele, ajuda ele. Dias depois ele morreu. E ela me procurou. Foi a chance dele naquele dia, de se limpar, de consertar os erros. Quem sabe hoje não é sua última chance. Se você quiser, fala para Deus: fiz tudo errado, estou com vontade de fazer coisa errada. Fala para Ele: estou com vontade, quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas eu quero deixar minhas vontades aqui hoje. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. 14, 32. Marcos 14, versículo 32, por favor. Marcos 14, 32. Quem já achou, levante aí a sua Bíblia. Ó Deus, em nome de Jesus, toma os meus pensamentos, a minha boca. Eu coloco todo o meu ser, eu estou aqui de corpo, alma e espírito para o Senhor usar. Que essa palavra possa ser entendida por esse povo. Que essa palavra possa abençoar, fortalecer, firmar esse povo na fé. Que essa palavra traga o entendimento que eles precisam, as respostas, as orientações, as direções. Dê ouvidos para que teu povo te ouça. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Quando uma pessoa diz assim para mim: bispo, aquela palavra que o senhor deu me abençoou, eu fico feliz, porque eu vi que a pessoa prestou atenção na palavra de Deus. O mais importante do culto é esse momento aqui. Eu considero o momento mais alto da reunião. É o momento de ouvirmos a voz de Deus. Na semana passada nós aprendemos com o Senhor Jesus, não foi isso? E hoje eu quero continuar aprendendo com Ele. Nós lemos semana passada Mateus, e hoje nós vamos ler Marcos 14, 32, e vamos tirar lições daqui. Se eu fosse colocar um título nessa pregação, eu iria colocar que tudo o que está acontecendo com você, toda essa pressão que você está enfrentando, é porque você está perto da sua vitória. E eu queria ler com vocês aqui. Diz assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter o quê? Pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai.
E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada o quê? A hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Aí ele diz uma coisa no 42: levantai-vos, vamos, eis que está perto quem? O que me trai. Olha para mim agora, deixe a Bíblia aberta e preste bastante atenção no que nós vamos falar. O Senhor Jesus estava enfrentando um momento de muita agonia, de muita dor, um momento difícil, um momento que ele nunca tinha vivido antes. E naquele momento de pressão, ele chegou a pedir ao Deus Pai, se possível, passasse aquele cálice, impedisse dele passar tudo aquilo. E a oração não foi respondida, e ele passou. Várias vezes você lê na Bíblia Jesus dizendo: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, mas ali chegou a hora dele. E chega a hora para todo mundo de passar pelo Getsemane, de passar pela prova. Nem todos vão dar testemunhos, nem todos vencem. Por quê? Porque vencer não é fácil. Para vencer você vai ter que enfrentar o seu Getsemane, você vai ter que enfrentar as pressões, você vai ter que enfrentar os momentos difíceis. E é nessa hora que muita gente olha para trás, desanima, joga a toalha, se entrega. As pessoas que vencem, as pessoas que prevalecem, as pessoas que no Getsemane, na prensa, na dificuldade, elas não desanimam, é porque elas olham para o que vem depois das lutas. Tem gente que enxerga o que vem depois dessas guerras, o que vem depois dessas lutas que ela está enfrentando. Por isso que, mesmo sendo perseguida, humilhada, traída, mesmo estressada, mesmo de cabeça quente, mesmo passando pelo que ela não gostaria de passar, ela está indo em frente, porque ela sabe que o que vem depois é muito grande. Quando te der vontade de parar, quando te der vontade de se entregar aos problemas, lembre-se que Deus tem coisas grandes para você. É difícil. Passar pelo Getsemane não é fácil para ninguém. Não foi fácil para o Senhor Jesus. Mas é o lugar que nós abrimos mão da nossa vontade e deixamos Deus fazer tudo do jeito dele, da maneira dele. No Getsemane não prevalece o que nós queremos, porque ninguém quer ser exposto, ninguém quer se estressar, ninguém quer esquentar a cabeça. E no Getsemane acontecem coisas que nos outros lugares não acontecem. Ele transpirou sangue. No Getsemane ele ficou sozinho. Ele não pôde contar com os discípulos, ele não pôde contar com ninguém. E no Getsemane é justamente nesse momento que fica você e a sua fé na palavra de Deus, e mais ninguém. Ou você derrete, se é uma pessoa emotiva, ou você prevalece,
se você tem sua fé apoiada na palavra de Deus. No Getsemane, muita gente acredita que é o seu fim, que você não vai conseguir. No Getsemane, muita gente pensa que você não vai ter forças para continuar. Mas quando você passa pelo Getsemane, que não é um lugar para você viver a vida inteira, é um período de trevas, é um período difícil, é um período que não estava nos teus planos, mas que Deus permite para trazer coisas grandes para a sua vida. O jardim do Getsemane representa muito, porque foi justamente no jardim do Éden que o ser humano entregou a autoridade dele ao diabo. E foi no jardim do Getsemane que o Senhor Jesus venceu o diabo. Foi ali. Foi ali que ele venceu as vozes do mal e se apegou à voz de Deus, que deu força para ele não desistir, não se entregar. Quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava nos ensinando que quando você vence na vida, você tem legitimidade, você pode falar para os outros: não desanime, porque eu também já passei por isso e eu venci. Hoje para nós a cruz não é símbolo de derrotas, a cruz para nós hoje é símbolo de vitória, porque ele venceu na cruz. Antes de vencer na cruz, ele venceu no Getsemane. Ele aceitou a vontade de Deus. Ele aceitou. Foi difícil, mas ele aguentou. Foi difícil, mas ele suportou. E a vontade de Deus prevaleceu. Não acabou no Getsemane. Depois teve a honra, depois teve a vitória. Então creia que para cada lágrima que você derrama, Deus tem vitórias para você. Cada luta que você enfrenta, Deus tem honra para você. Cada momento difícil que você enfrenta na sua vida, tem um plano de Deus ali. Você tem que entender que certas coisas não são por acaso. O diabo, ele investe, o mal, ele investe pesado. Ele tenta de um lado, ele tenta do outro, ele usa pessoas, ele faz de tudo para que você se entregue no momento difícil da sua vida. Ele faz de tudo. Mas quando ele vê, mesmo ele fazendo de tudo, e você buscando forças em Deus e continuando, ele fica desesperado, porque ele sabe que Deus vai te honrar. No Getsemane você tem que escolher: ou para ou continua, ou se entrega ou continua sangrando, gemendo, lutando e indo até o final. Todos nós enfrentamos o Getsemane. Todos nós. Não queremos, mas ele vem e nos expõe e nos estressa e nos faz ficar de cabeça quente, e chega a um ponto que nós não imaginávamos. Chegamos no nosso limite. Mas depois do Getsemane tem a honra de Deus, tem a vitória. No Getsemane nós clamamos mais alto, nós clamamos mais forte. No Getsemane nós ficamos na dependência de Deus. E tem uma coisa: no Getsemane, as pessoas que querem ganhar em cima de você, te explorar, te enganar, no Getsemane as máscaras caem e Deus te mostra quem é quem. Você fica só, mas Deus mostra quem é quem. Deus revela os Judas, Deus revela aqueles que pareciam que estavam do teu lado, mas na hora H não estava. Na sua hora você entende que seu amigo é Deus, é você e Deus, Deus e você. Aí você diz assim: poxa, se eu soubesse que fulano era um Judas, eu não tinha me aberto, eu não tinha feito tanto por ele. Para o Senhor Jesus foi mais difícil, porque ele já sabia que Judas era o traidor, e ele teve que suportar.
E nós não sabemos quem são Judas, mas no Getsemane as máscaras caem e você continua na sua fé. Mas do mesmo jeito que nós não sabemos quem são Judas, Jesus já sabia. Nós não sabemos o que Deus tem pela frente, mas Jesus sabia que para ele Deus tinha coisas grandes. E eu creio que para você Deus tem coisas grandes. É difícil, porque Jesus estava querendo contar com os discípulos e falou para eles: me ajudem, ora aí, vigia comigo pelo menos 1 hora. E chegava lá, estavam dormindo, os olhos estavam pesados, eles estavam com sono. E Jesus pensou: estou só, agora é só eu e o Pai e eu, agora é minha hora, eu tenho que vencer isso aqui. E eu pergunto para você: ele se entregou? Ele jogou a toalha? Não. Mas hoje ele tem um nome poderoso acima de todos os nomes. Não tem um nome que se compare com o dele. Hoje toda a autoridade e todo o poder está nas mãos dele. E foi no jardim, aonde o diabo tinha vencido o homem, que ele venceu o diabo. Então é nessa luta, é nesse lugar, é nessa área que você está enfrentando os piores momentos, as piores dificuldades, que você vai dar os seus maiores testemunhos. É nessa área. A cruz para nós hoje simboliza muito, simboliza a vitória de Jesus sobre o mal. Eu não conheço você, olhando para você, não dá para eu imaginar o que você está vivendo. Não dá. Talvez se você conversar comigo, pela situação que você está vivendo, está tão tensa, tão difícil, que você não consegue nem explicar. Eu já atendi pessoas que falam assim: me só ora por mim, porque a coisa está tão feia que eu não consigo nem explicar a minha situação, não estou entendendo nada. Esse momento do Getsemane é cruel. Não são todos que prevalecem, porque você é exprimido e tem que sair alguma coisa de dentro de você. Alguma coisa tem que sair dentro de você. Ou sai medo, ou sai murmuração, ou sai fé, sai confiança. Porque você é exprimido. E você tem que saber o que está dentro de você. E é nos momentos difíceis que nós nos conhecemos. É nesse momento difícil que nós sabemos a qualidade da nossa fé. Porque tem gente que nesses momentos difíceis se entregam. Nesses momentos difíceis, perto da vitória, elas não aguentam a pressão que estão enfrentando. Então, use a fé com inteligência. Não é à toa que estão implicando com você. Não é por acaso que estão pegando no teu pé, te caluniando, te perseguindo. Não é por acaso que as coisas têm tomado um rumo tão estranho na sua vida. É porque o mal está fazendo de tudo para você desistir. Mas se você é uma pessoa de fé, você fala em alto e bom som: eu não vou desistir. Amém? Eu não vou parar. Se você é uma pessoa de fé, pode estar muito feia a sua situação, pode estar muito difícil, e gente até torcendo para você parar, mas esse gostinho você não dá nem para essas pessoas, nem para o mal, que é louco para ver você jogar a toalha. O Getsemane representa um momento que ninguém quer passar. Um momento que dói. Um momento que você diz assim: Deus, por isso eu pensei que eu não passava na minha vida não. Com a idade que eu tenho, depois de ter trabalhado tanto, por isso eu não imaginava não, que eu passaria. Mas você passa. E você aceita passar. Você aceita Deus trabalhar do jeito dele. Você deixa a sua vontade na mão de Deus. Você se esvazia de você. Porque você é exposto, humilhado. Falam de você. Falam de uma maneira que você não gostaria que falassem. Chega ao seu conhecimento. Chega aos seus ouvidos. O que você não gostaria de ouvir. O mal tenta te aborrecer.
só estando vazio de si, para sair o melhor. E nesse momento difícil você falar: diabo, você pode fazer o que for, mas você não vai conseguir tirar minha fé. Te espreme, mas sai confiança. Te espreme, mas sai uma fé madura. Te espreme, mas sai uma certeza que Deus é com você. Diabo, vem, e agora? Como é que vai ser? E não vai dar certo. E se não acontecer isso, se não acontecer aquilo, e você fica alimentando. Deus é fiel, Deus prometeu, estou apoiado na palavra dele. Eu sei que tem pessoas que desanimaram muito perto da vitória dela. É triste, depois de ter passado tantas coisas pertinho da vitória, a pessoa se entregou. Mas tem gente que é Deus que está sustentando. Ela já está com a mão quase na vitória, mas o que ela está passando não é qualquer um que aguenta, não. Não é qualquer um que suporta, não. Porque não tem alívio, não. A pressão só aumenta. É lugar de prensa. É lá que espreme, é lá que prensam as azeitonas e sai azeite. Eu não sei o que está saindo de dentro de você, mas não tem como dar testemunho sem passar pelo Getsemane. Não tem como ter o maior testemunho sem passar pelo Getsemane. Não tem. Não tinha como Jesus ter a vitória que ele teve sobre todo o mal se ele não passasse pelo que ele passou. Ele até tentou não passar. De repente você fez de tudo para não passar pelo que você está passando. De tudo. Mas você está passando. De repente você teve que voltar a morar onde você não queria morar, a depender de quem você não queria depender, a viver o que você está vivendo. Mas se Deus está permitindo, não fica preocupado não, porque depois desse Getsemane tem vitórias, e você está perto disso. Fique em pé e diga: eu estou perto da minha vitória. Fala com fé: estou perto da minha vitória. Será que você crê nisso? Será que você crê? Será que você consegue ver tudo o que está acontecendo como sinais de que você nunca esteve tão perto da vitória? A vitória que o Senhor Jesus teve depois do Getsemane dividiu o mundo. A vitória que Jesus teve no Getsemane, ninguém conseguiu apagar. Foi a maior vitória dele. De repente, você está perto da sua maior vitória. Eu não sei que vitória é essa. Eu não sei o tamanho da sua luta. De repente a pressão está tão grande que as suas orações estão igual do Senhor Jesus, repetidas. Você está o tempo todo: Senhor, Senhor, Senhor. As mesmas orações. Tamanha é a agonia que você está vivendo. Eu sei que não foi fácil para ele. Eu sei que foi pesado ali no Getsemane. Eu sei que ali ele foi espremido como nunca antes, mas ele aguentou. Se você quer fazer a diferença, aguente. Deus te trouxe aqui para dizer que você está perto da sua vitória. Aguente. Aguente a sua vitória. Deixe Deus fazer do jeito dele, da maneira dele. Pô, bispo, eu queria tanto que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo. Tem horas que eu acho até que ele falhou, porque de onde eu estava esperando não aconteceu. Entregue a sua vontade a ele. Entregue. Você está aí cheio de planos, cheio de vontades. Pô, meu Deus, estou com vontade de resolver isso, de resolver aquilo. No final vai dar tudo certo. Mas aguenta esse Getsemane. Tem 2 semanas que nós estamos falando sobre isso. Aonde o diabo te envergonhou é onde você vai dar testemunho. Aonde está essa guerra sendo grande, aonde está essa guerra que só aumenta, vai ser a área que Deus vai usar para você glorificar o nome dele. Você vai poder dizer: eu venci,
Eu venci, gemi nessa área, chorei, mas Deus pegou minhas lágrimas e transformou em vitórias. Deus pegou minhas lutas, minha confiança, minha fé nele. Deus me espremeu, mas não saiu besteira de mim. Hoje eu vi um homem dar um testemunho aqui à tarde. Ele disse: eu vim num culto que o senhor pregou aqui sobre sair do espírito, e era quando eu perdia para o mal, porque eu ficava de cabeça quente, eu ficava nervoso, eu brigava comigo mesmo, eu brigava com pessoas que queriam me ajudar, e eu perdia para o mal. Mas naquele dia eu entendi que eu tinha que parar de ficar nervoso, parar de falar besteira, parar de ficar na carne. E eu comecei a me controlar, eu comecei a entregar minha vontade a Deus. Minha vontade era de explodir, eu não explodia, era de perder a paciência, eu não perdia, era de falar besteira, eu não falava, e o mal me espremendo e saindo melhor de mim. E hoje minha vida mudou. Nós vamos orar aqui. Estou falando isso porque tem uns nervosinhos, as nervosinhas. Vê se você se acalma, tá? Porque a nossa ira não produz justiça, só te atrapalha. Na carne você perde. Você já deve ter visto uma pessoa endemoniada e várias pessoas tentando segurar e não consegue. Só fica com a força do diabo. E põe camisa de força e todo mundo segura. E vai uma pessoa ali no espírito, em nome de Jesus, seja amarrado. E a pessoa fica bem. Manda o mal embora, a pessoa fica bem. Eu já vivi isso. Eu já vivi. Eu estava passando lá em Minas Gerais. Eu era pastor ali no Olegário Maciel. E eu estava passando e eu vi uma viatura com 4 policiais tentando segurar uma pessoa e não conseguiam de jeito nenhum. Mas apanharam legal e conseguiram jogar dentro do carro, bem na hora que eu estava passando. E eu me apresentei e falei: eu posso fazer uma oração por essa pessoa? Ela está com problema espiritual. Olha o olho dela, olha a voz dela. Eu sou pastor daquela igreja ali, ó. Se você quiser entrar na viatura, você entra. Falei: pode deixar. Entrei, a pessoa estava manifestada, mandei o mal embora, a pessoa ficou boazinha. Falei: agora leva ela ali que eu vou atender ela. Na carne você não vence não, tá? Você fica nervoso na sua empresa, no seu comércio, e fala palavrão e fala besteira, e o diabo amarra, porque está sendo pior de você. Sua mulher fica preocupada com você, seu marido fica preocupado com você, porque desse jeito você não vai vencer. É no espírito, é na fé que a gente vence o mal. É passando por lutas e confessando a vitória. É passando por guerras sem entender nada e dizendo: Deus, o Senhor é comigo, o Senhor me escolheu para coisas grandes e vai dar tudo certo. É sendo espremido e só sai o melhor. Mas eu queria que viesse aqui na frente você, que o diabo está fazendo de tudo, o mal está fazendo de tudo para você perder sua fé, para você desconfiar de Deus, para você ficar com medo, para você se entregar, para você parar. E você não quer derreter não, você quer prevalecer diante dessa luta, porque você crê que você está perto da vitória. Mas está uma guerra para você. Mesmo sem apoio de ninguém, você vai vencer. Escute o que eu estou te falando. Mesmo sem apoio de ninguém, Deus vai mostrar que é com você. Esses bloqueios não te atendem, te bloqueiam, dizem que estão sem tempo para te ouvir. Fica tranquilo. Tudo isso é o diabo para te desanimar. Tudo isso é o mal para te desanimar. Aí você depende de uma pessoa, conta com a pessoa. Me bloqueou, meu Deus. Te olha atravessado, deixa olhar. Te julgam. Quando precisou de você, estava com a carinha tão boazinha, uma conversinha tão levinha. De repente você está pedindo coisa, nem dinheiro. Está pedindo um tempo, um prazo maior, mas não estão te dando. Não tem problema não. Se Deus está permitindo assim, vamos aguentar. E vamos ver o que Deus vai fazer. Amém? Creia. Nesse momento difícil, nesse momento complicado, creia. Porque Deus sabe o que está fazendo. Tudo continua no controle dele. Mas agora ore, confie, use a sua fé,
parta para cima. Deus não vai falhar com você. Tudo que o diabo queria era você desanimado. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.